O livro de Isaías é chamado por muitos estudiosos de a mini-Bíblia. Ele possui 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Os primeiros 39 capítulos falam de juízo e condenação, lembrando o Antigo Testamento. Já os últimos 27 capítulos falam de consolo e redenção, refletindo o Novo Testamento. Essa estrutura não pode ser coincidência, mas sim um mistério arquitetado pelo próprio Espírito Santo. Mas o que torna Isaías ainda mais enigmático é a profundidade de suas palavras. Ele não fala apenas ao seu tempo, mas atravessa séculos, descrevendo com precisão fatos que só ocorreriam muito depois. É como se suas visões rompessem a barreira do tempo, revelando um Deus que domina passado, presente e futuro. Esse é o primeiro choque. Um livro escrito há quase 3.000 anos, falando do nosso mundo hoje. Os estudiosos o chamam de o profeta evangélico, pois ele descreveu com riqueza de detalhes a vinda do Messias. Ele anunciou o nascimento de Jesus por uma virgem, sua rejeição, seus sofrimentos e até sua morte vicária. Como poderia um homem do século 8 a.C. relatar algo tão exato, a menos que fosse inspirado diretamente por Deus? Essa precisão levanta a pergunta: se Isaías acertou no passado, o que dizer do futuro que ele ainda anuncia? Outro ponto que intriga é a linguagem simbólica. Isaías mistura poesia, metáforas e imagens grandiosas. Ele fala de céus que se enrolam como um pergaminho, da terra cambaleando como um bêbado, e de um rei justo que governará todas as nações. São imagens que mexem com a imaginação e que carregam verdades espirituais profundas. Decifrar seus símbolos é como abrir um cofre cheio de mistérios. Por isso, o livro de Isaías não pode ser lido como qualquer outro texto. Ele exige sensibilidade, fé e revelação espiritual. É como se cada capítulo fosse uma porta que se abre para dimensões maiores da vontade de Deus. E justamente por isso, muitos acreditam que Isaías esconde segredos que ainda não foram totalmente revelados. Estamos diante de um livro que parece respirar eternidade. Isaías viveu em um período turbulento da história de Israel. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Era um tempo de ameaças externas, com o Império Assírio expandindo suas fronteiras, e de decadência interna, marcada pela idolatria e corrupção do povo. O cenário era de crise espiritual e política, e Deus levantou Isaías para ser sua voz em meio ao caos. O curioso é que Isaías não falava apenas para os reis e sacerdotes, mas para todo o povo. Suas mensagens denunciavam injustiças sociais, falsidade religiosa e a frieza do coração humano. Ele chamava o povo de volta à aliança, lembrando que sem arrependimento não haveria salvação. O tom muitas vezes era duro, mas também carregava esperança. Um futuro de restauração viria pela mão do próprio Deus. O profeta tinha acesso ao palácio real, o que mostra sua relevância política. Porém, seu compromisso maior era com o trono celestial. Ele não se calava diante dos erros dos governantes, mesmo correndo riscos. Isaías nos ensina que o verdadeiro mensageiro de Deus não negocia a verdade, ainda que isso custe poder, prestígio ou até a própria vida. Sua coragem já é, por si só, um mistério admirável. No entanto, Isaías não era apenas um homem eloquente. Ele era alguém que havia experimentado a glória de Deus. Sua visão registrada no capítulo 6 descreve serafins, altares e a santidade do Senhor em uma intensidade indescritível. Esse encontro transformou sua vida e o marcou como profeta para sempre. Quando alguém vê a glória do Altíssimo, não consegue mais viver de forma comum. Esse pano de fundo histórico nos ajuda a entender que Isaías falava tanto para sua geração quanto para todas as futuras. Ele foi levantado em um momento crítico, mas suas palavras ressoam até hoje. O profeta se tornou um canal atemporal da voz divina, e talvez seja justamente isso que faz de seu livro um enigma tão profundo.
Ele transcende épocas, reinos e culturas, tocando cada coração sedento de respostas. Um dos maiores mistérios de Isaías é sua impressionante precisão ao falar sobre o Messias. No capítulo 7, ele anuncia que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Séculos depois, essa profecia se cumpre no nascimento de Jesus em Belém, registrado nos Evangelhos. Como poderia um homem prever com tantos detalhes algo tão distante de sua época? No capítulo 9, Isaías descreve o menino que seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele não fala apenas de um líder humano, mas de alguém divino, eterno e poderoso. Esse texto se tornou um dos pilares da fé cristã, apontando para a natureza dupla de Cristo, plenamente homem e plenamente Deus. É um retrato profético que ultrapassa a lógica humana. A precisão continua no capítulo 53, considerado o Evangelho de Isaías. Ali, o profeta fala de um servo sofredor, desprezado pelos homens, traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Ele descreve com clareza a crucificação de Jesus, centenas de anos antes dela se tornar uma prática romana. O choque é inevitável. Isaías viu a cruz antes da cruz existir. Essas passagens deixam estudiosos perplexos até hoje. Alguns críticos tentam afirmar que Isaías foi escrito em épocas diferentes para justificar tamanha exatidão. Mas os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, confirmam que o livro já existia em sua forma completa antes do nascimento de Cristo. Ou seja, as profecias são genuínas e não podem ser fruto de manipulação posterior. Diante disso, a pergunta inevitável surge: se Isaías acertou com tanta clareza no passado, como ignorar as profecias que ele deixou para o futuro? O mesmo profeta que anunciou o nascimento, o ministério e a morte de Jesus também falou sobre o fim dos tempos, o juízo de Deus e a restauração final. O livro se torna, assim, um enigma vivo, apontando não só para o que já foi, mas também para o que ainda virá. Isaías não falou apenas de consolo e salvação. Ele também anunciou juízo severo sobre as nações. O profeta descreveu a queda da Babilônia, a derrota da Assíria e até o futuro de cidades como Damasco e Tiro. Muitos desses anúncios se cumpriram de forma histórica e documentada. Essa mistura de fatos já realizados e promessas ainda por acontecer cria uma atmosfera de mistério em todo o livro. Mas o enigma cresce quando Isaías fala de eventos cósmicos. Ele descreve o sol escurecendo, a lua deixando de brilhar, as estrelas caindo dos céus. Essas imagens aparecem também em Mateus, Marcos e Apocalipse, conectando o Antigo e o Novo Testamento em uma mesma linha profética. Isso mostra que Isaías não estava preso apenas à sua época, mas tinha visões que ultrapassavam séculos. No capítulo 24, conhecido como Apocalipse de Isaías, o profeta fala do julgamento mundial. A terra cambaleará como um bêbado e cairá, e seu pecado será pesado sobre ela. A descrição é tão forte que lembra as visões do apóstolo João em Patmos. É como se Isaías tivesse visto antecipadamente o fim dos tempos, tornando seu livro ainda mais desconcertante. Outro detalhe fascinante é a forma como Isaías alterna entre juízo e esperança. Ele anuncia destruição, mas logo depois fala de um tempo de restauração, paz e justiça sob o governo do Messias. Essa oscilação cria uma sensação de suspense constante, como se Deus quisesse mostrar tanto a gravidade do pecado quanto a grandeza da redenção. O mistério do livro de Isaías é que ele se move entre passado, presente e futuro, sem perder a unidade. O que já se cumpriu nos dá segurança de que o que ainda virá também acontecerá. O profeta não foi apenas uma testemunha de sua geração, mas um arauto da eternidade, deixando revelações que continuam ecoando até hoje e que podem se cumprir diante dos nossos olhos. Isaías não escreveu como um cronista comum, mas como um poeta inspirado.
Sua linguagem é repleta de metáforas, paralelismos e imagens grandiosas. Ele fala da vinha que simboliza Israel, das águias que representam força e renovação, e das águas que ilustram tanto juízo quanto bênção. Essa forma de comunicar torna o livro belo, mas ao mesmo tempo desafiador de interpretar em sua plenitude. Muitas vezes, Isaías descreve realidades espirituais com símbolos terrenos. Ele fala de montes que se exaltam, de desertos que florescem, de animais vivendo em paz lado a lado. Essas imagens não são meros adornos literários, carregam verdades profundas sobre o reino de Deus. O profeta usava figuras conhecidas de sua época para transmitir mensagens eternas que ainda hoje mexem com nossa imaginação. No entanto, essa linguagem enigmática abre espaço para debates. O que exatamente Isaías quis dizer com a terra cambaleando como um bêbado, ou com o lobo habitando com o cordeiro? São passagens que dividem estudiosos entre interpretações literais e simbólicas. Essa ambiguidade é parte do que faz Isaías ser considerado o livro mais misterioso da Bíblia. Outro aspecto intrigante é que Isaías alterna entre oráculos curtos e visões extensas, misturando passado e futuro em um só discurso. Em alguns momentos, parece que ele fala de seu presente, mas, de repente, suas palavras saltam para realidades que só fariam sentido séculos depois. Essa quebra do tempo nos mostra que a mensagem divina não se limita às fronteiras humanas. A cada metáfora, Isaías revela não apenas uma cena, mas um princípio espiritual. Por isso, seu livro não pode ser lido apenas com olhos naturais. É preciso discernimento espiritual. A linguagem misteriosa é um convite à reflexão, à oração e à busca de revelação. O profeta não apenas escreveu palavras belas, mas codificou mistérios que só podem ser entendidos por quem busca a Deus com sinceridade. Poucos livros do Antigo Testamento foram tão citados por Jesus quanto Isaías. Nos Evangelhos, vemos o próprio Cristo abrindo o rolo de Isaías na sinagoga de Nazaré e lendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres." Isaías 61. Depois, ele declara: "Hoje se cumpriu esta escritura." Esse momento é um dos mais impactantes da Bíblia, ligando diretamente profecia e cumprimento. Isaías falou da voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Essa profecia se cumpriu em João Batista, que anunciou a vinda de Cristo. Ou seja, até o ministério do precursor do Messias foi previsto pelo profeta. Isso mostra que Isaías não apenas descreveu a obra de Jesus, mas também cada detalhe da preparação para sua chegada. Além disso, muitos milagres de Jesus estavam previstos nas palavras de Isaías. O profeta disse que os cegos veriam, os surdos ouviriam e os coxos saltariam de alegria. E nos evangelhos vemos exatamente isso acontecendo. Homens e mulheres sendo curados, libertos e transformados pelo poder do Messias prometido. Cada milagre confirmava a antiga promessa. Outro ponto misterioso é como Isaías conseguiu unir em suas profecias dois aspectos aparentemente opostos: o Messias sofredor e o Rei glorioso. De um lado, ele falou do servo que seria rejeitado e esmagado pelos pecados do povo. Do outro, anunciou o trono eterno do Príncipe da Paz. Essa dualidade parecia contraditória, mas em Cristo se cumpriu de forma perfeita. Primeiro veio o Cordeiro, e no futuro virá o Leão. Essa ligação direta entre Isaías e Jesus nos mostra que o livro não é apenas uma coletânea de mensagens antigas, mas uma revelação viva do plano de Deus. Cristo é a chave que abre os mistérios de Isaías. E, ao mesmo tempo, Isaías é a prova de que a história de Jesus não foi improviso, mas cumprimento fiel de um roteiro divino escrito séculos antes. Em 1947, um dos maiores achados arqueológicos da história mudou para sempre os estudos bíblicos: os manuscritos do Mar Morto. Entre os rolos encontrados nas cavernas de Qumran, o mais completo e preservado era justamente o livro de Isaías. E isso não foi por acaso.
Enquanto outros textos estavam fragmentados, Isaías surgiu quase intacto, como se Deus quisesse destacar sua importância. Esse rolo, datado de mais de 200 anos antes de Cristo, é praticamente idêntico ao texto que temos hoje em nossas Bíblias. Isso significa que as profecias messiânicas e apocalípticas de Isaías já existiam muito antes do nascimento de Jesus. Assim, não há como dizer que os cristãos inventaram ou manipularam essas palavras. O manuscrito é uma prova viva da autenticidade divina do livro. O mais impressionante é perceber como esse achado silenciou muitos críticos. Antes de Qumran, alguns estudiosos afirmavam que Isaías havia sido escrito em partes diferentes, séculos após os eventos narrados. Mas o rolo inteiro desmentiu essas teorias, mostrando que o livro já circulava em sua forma completa bem antes do Novo Testamento. É como se Deus tivesse preservado Isaías para que não houvesse dúvidas. Esse detalhe aumenta ainda mais o mistério do livro. Como alguém poderia descrever com tamanha exatidão o sofrimento do Messias, a queda de reinos e até sinais do fim dos tempos, séculos antes de acontecerem? Isaías não é apenas um profeta, mas uma testemunha de um Deus que controla a história e escreve o futuro como quem já o viveu. Isso transcende qualquer lógica humana. O rolo de Isaías encontrado em Qumran continua sendo até hoje um marco incontestável da fidelidade das Escrituras. Ele prova que estamos diante de palavras que sobreviveram ao tempo, às guerras, às críticas e às tentativas de apagá-las. E esse fato nos faz perguntar: se Deus preservou esse livro de forma tão especial, não seria porque ele ainda guarda segredos a serem revelados ao mundo? Entre os capítulos mais intrigantes de Isaías estão aqueles que falam do futuro da humanidade e do destino final da Terra. O profeta descreve um tempo em que Deus intervirá diretamente na história, julgando os ímpios e estabelecendo justiça entre as nações. Essa visão vai além de qualquer contexto histórico de Israel, apontando claramente para os eventos do fim dos tempos. Isaías fala de um dia em que o orgulho dos homens será abatido e só o Senhor será exaltado. Ele menciona montanhas sendo abaladas, povos entrando em cavernas para se esconder do terror do Altíssimo e reis tremendo diante da sua glória. Essa linguagem ecoa no Apocalipse, mostrando a conexão direta entre o Antigo e o Novo Testamento. O juízo não é apenas local, mas cósmico. Mas em meio a essas visões sombrias, Isaías também anuncia esperança. Ele fala de novos céus e nova terra, onde não haverá choro, nem dor, nem morte. O lobo habitará com o cordeiro, e a criança brincará junto à toca da cobra, sem perigo algum. São imagens que apontam para a restauração completa da criação, algo que só pode vir das mãos do próprio Criador. Esse contraste entre juízo e promessa gera impacto. De um lado, temos a severidade de Deus contra o pecado. Do outro, a ternura de um pai que prepara um lugar de paz para seus filhos. Isaías nos lembra que o fim não é destruição total, mas transformação. O fogo do juízo não visa apenas consumir, mas purificar para dar início a uma realidade gloriosa. Assim, o livro de Isaías se torna um espelho da eternidade. Revela tanto a justiça inabalável quanto a misericórdia infinita de Deus. Ele não nos deixa acomodados, mas nos chama a refletir sobre o destino da humanidade. A pergunta é inevitável: estaremos entre os que enfrentarão o terror do juízo ou entre os que desfrutarão a paz da nova criação prometida? Isaías não está isolado na Bíblia. Suas palavras ecoam e se conectam com outros profetas, criando uma rede de revelações que apontam para o mesmo futuro. Jeremias, por exemplo, fala da nova aliança que Deus faria com seu povo, e essa promessa se harmoniza com as visões de Isaías sobre um tempo de restauração. É como se cada profeta fosse uma peça de um grande quebra-cabeça divino. Ezequiel, com suas visões de rodas de fogo e do vale de ossos secos, também se aproxima da linguagem enigmática de Isaías. Ambos falam de juízo, mas também de esperança em uma nova vida.
Daniel, por sua vez, anuncia o reino eterno que jamais será destruído, reforçando as imagens de Isaías sobre o reinado do Messias. O fio condutor entre eles é a certeza de que a história pertence a Deus. O mais impressionante, porém, é a conexão de Isaías com o Apocalipse. Muitas das imagens descritas por João na ilha de Patmos já estavam presentes nos escritos de Isaías. A queda da Babilônia, o juízo das nações, os céus enrolando-se como um pergaminho e a promessa de novos céus e nova terra. Essa harmonia entre Antigo e Novo Testamento mostra que a mensagem divina é uma só. Essa ligação também confirma que Isaías não falava apenas de sua geração, mas de uma realidade que transcende séculos. João, séculos depois, foi levado ao futuro para ver com seus próprios olhos o que Isaías já havia anunciado em visões. Isso reforça a ideia de que o profeta foi um mensageiro atemporal, atravessando fronteiras de espaço e tempo pela inspiração divina. O mistério cresce quando percebemos que cada profeta revela um fragmento do mesmo enigma. Isaías é uma das chaves principais, pois suas profecias abrangem tanto o Messias quanto o fim dos tempos. Ler Isaías ao lado de Daniel, Ezequiel e Apocalipse é como juntar peças que revelam uma única imagem: o plano soberano de Deus para a humanidade. Apesar de todo o seu conteúdo profético e misterioso, Isaías não é apenas um livro para estudo acadêmico ou curiosidade teológica. Suas palavras tocam a vida prática de cada pessoa. Ele chama à santidade, à confiança em Deus e ao arrependimento sincero. O profeta mostra que sem transformação interior não há futuro de paz, e isso continua sendo verdade nos dias atuais. Isaías também nos ensina sobre perseverança em tempos de crise. Assim como o povo de Judá enfrentava ameaças externas e decadência interna, nós também vivemos em um mundo cheio de incertezas. A mensagem do profeta nos convida a não confiar em alianças humanas ou sistemas falhos, mas a depositar toda a confiança no Senhor, que governa acima de todas as nações. Outro ponto importante é a forma como Isaías apresenta a esperança em meio ao juízo. Mesmo diante de mensagens duras, ele sempre traz uma promessa de consolo e restauração. Isso nos lembra que Deus não nos corrige para destruir, mas para nos conduzir a um futuro melhor. O livro é um lembrete de que a dor do presente não se compara com a glória prometida. Além disso, Isaías nos mostra a grandeza de Deus de forma única. Ele fala do Criador que mede as águas com a concha da mão e pesa os montes em balanças. Essa visão amplia nossa fé e nos faz enxergar que não estamos diante de um Deus pequeno, mas de um Rei soberano. Essa consciência fortalece nossa confiança e nos dá coragem para enfrentar os desafios diários. Assim, o mistério de Isaías não está apenas nas profecias sobre o Messias ou o fim dos tempos, mas também na maneira como suas palavras atravessam séculos para falar diretamente ao nosso coração. O mesmo Deus que conduziu Israel ainda fala conosco hoje por meio desse livro. A questão é: estamos dispostos a ouvir e a deixar que essa revelação transforme nossa vida? Isaías vai além de anunciar o juízo e a restauração de Israel. Ele aponta para um futuro em que todas as nações conhecerão a glória de Deus. O profeta fala de povos estrangeiros vindo adorar em Jerusalém, trazendo riquezas e reconhecendo o Senhor como o único Deus verdadeiro. Essa visão amplia os horizontes da fé, mostrando que a salvação não seria exclusiva de Israel, mas universal. No capítulo 60, Isaías descreve Jerusalém brilhando com a luz divina, enquanto trevas cobrem o mundo. Essa imagem lembra a nova Jerusalém do Apocalipse, iluminada pelo próprio Cordeiro. A conexão é clara. O futuro glorioso revelado a João já estava sendo anunciado séculos antes por Isaías. É um retrato da vitória final da luz sobre as trevas. Outro detalhe poderoso é a descrição da paz que reinará nesse tempo. O profeta fala de espadas transformadas em arados e de povos que não aprenderão mais a guerra.
É uma promessa de reconciliação plena, onde a justiça e a bondade governarão o mundo. Em um cenário tão marcado por conflitos, essa visão se torna um sopro de esperança para toda a humanidade. Isaías também anuncia que Deus criará novos céus e nova terra, onde a morte não terá mais poder. As lágrimas serão enxugadas e a alegria será permanente. Essas palavras são como sementes de fé plantadas no coração dos que sofrem. Elas apontam para um futuro certo, preparado por Deus, em que o mal deixará de existir para sempre. Essa revelação final de Isaías nos mostra que seu livro não é apenas um registro histórico, mas um mapa profético que conduz até a eternidade. O profeta nos leva a enxergar que, apesar de todo o sofrimento presente, existe um destino glorioso reservado para os que confiam em Deus. É essa promessa que sustenta nossa esperança até hoje. Chegamos ao fim da jornada pelo livro de Isaías, mas os mistérios não se esgotam. Cada capítulo abre portas para novas perguntas. Cada visão aponta para dimensões que ainda não compreendemos totalmente. O profeta nos deixa diante de um enigma divino, um Deus que revela e, ao mesmo tempo, oculta, que mostra o futuro, mas mantém segredos que só ele conhece. Isaías é, sem dúvida, o livro mais misterioso da Bíblia, porque une passado, presente e futuro em uma única narrativa. Ele falou da vinda do Messias, do sofrimento da cruz, do juízo das nações e da promessa de novos céus e nova terra. Tudo isso em um só rolo, preservado intacto por séculos, como um testemunho eterno do poder e da fidelidade do Senhor. Mas talvez o maior mistério de Isaías não esteja apenas no que ele escreveu, e sim no que suas palavras despertam em nós. O profeta nos obriga a refletir: onde eu estarei quando esses acontecimentos finais se cumprirem? Estarei entre os que verão a glória do Rei Eterno, ou entre aqueles que tentarão se esconder de sua face? Essa é a pergunta que ecoa até hoje. O livro de Isaías não pode ser lido como mera literatura antiga. Ele é um chamado urgente, uma revelação que toca o íntimo da alma. Ele nos convida a escolher entre a idolatria e a fidelidade, entre o juízo e a salvação, entre as trevas e a luz eterna. O mistério só se torna claro quando abrimos o coração para a voz do Espírito Santo, que ainda fala por meio dessas páginas. E agora, a reflexão fica com você. Se Isaías já nos mostrou tantas profecias cumpridas com perfeição, por que duvidar das que ainda estão por vir? Gostaria de saber mais sobre cada profecia em detalhes? Escreva nos comentários qual delas mais te impressionou, e traremos um vídeo especial só sobre ela. O livro de Isaías ainda guarda revelações que podem chocar o mundo, e talvez a próxima esteja prestes a se cumprir diante dos nossos olhos.